E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre as propagandas nazistas, mais precisamente os cartazes nazistas que foram criados entre os anos de 1920 a 1933, que foi o período onde o Partido Nazista estava se consolidando até chegar à sua ascensão no ano de 1933. Então, vamos partir para analisar esses cartazes. Mas antes de fazer a análise dos conteúdos presentes nos cartazes, é necessário entender que o cartaz é um meio de comunicação por conta que ele é um instrumento de interação humana. É uma ponte em que um grupo em específico, nesse caso o Partido Nazista, cria essa ponte com as massas, nesse caso a população alemã da época, que inclusive estava bastante descontente e ressentida com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E isso favoreceu bastante para que o Partido Nazista se acendesse. Então, assim como o celular, o computador, o jornal, o cartaz também é um meio de comunicação por conta que é uma forma em que os humanos usam para se comunicar, a se interagir, a se sociabilizar. Mas enfim, qual era a finalidade em específico dos cartazes nazistas? De primeiro, era uma estratégia política. O Partido Nazista queria consolidar o seu partido, a sua política na Alemanha ressentida e bastante depressiva com a sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Outra finalidade dos cartazes nazistas era construir uma imagem pública de Hitler. Em uma época em que a imagem era uma das principais ferramentas predominantes na comunicação contemporânea. A imagem estimula o imaginário das massas, das pessoas. E desde o começo do século XX, a propaganda, nesse caso os cartazes, vem sendo usado como uma estratégia política. E isso foi bem visto nas políticas bolcheviques na Revolução Russa, onde que os cartazes russos, né, mais precisamente os cartazes do Partido Bolchevique na Rússia, foi uma das formas de consolidação da política bolchevique naquela época e daquele espaço. Então, a propaganda se tornou uma manutenção de uma dita ordem criada pelo partido, nesse caso o Partido Nazista, e também uma sedução para simpatizantes, seduzir a massa a ter uma espécie de cumplicidade, um afeto, uma coisa do tipo, pelo o Partido Nazista e procurar suscitar emoções intensas, né, e prender os indivíduos a uma sociedade totalitária. Como já foi dito anteriormente, a imagem é um elemento predominante dessa comunicação contemporânea, então veio alguns símbolos icônicos do Partido Nazista, como a águia, a suástica, que creio que seja o símbolo mais famoso, e também algumas bandeiras. E que os anos que antecederam a ascensão do Partido Nazista foram pautados na divulgação do partido, ou seja, na década de 20 foi um ano onde que essas políticas nazistas elas estavam começando a andar, e também junto com a construção da imagem de Hitler como o salvador da pátria, aquele que iria vingar a Alemanha, né, e compensar todas as mortes causadas na Primeira Guerra, principalmente com soldados, e de poder restabelecer essa moral da Alemanha. Mas vamos agora para a análise do primeiro cartaz. Esse cartaz é em meados da década de 1920 e embaixo tem escrito proibição de fala, censura. E tem uma frase: ele sozinho, 2 milhões de pessoas na Terra, não pode falar na Alemanha. Isso está representando na forma como Hitler foi visto como uma espécie de louco e que ele era proibido de manifestar a sua opinião sobre as massas nessa própria década, a década de 1920. E vocês vejam esse olhar distante, né, as fitas no rosto, o uso do preto e branco tem um discurso por detrás de tudo isso, de todo isso.
e mais precisamente o uso do preto e do branco, para dar uma atmosfera de luto e de pesar, e que você veja que as fitas, né, presentes que tampam a boca de Hitler é para dar uma personalidade de um personagem que sofre, de que tem essa impossibilidade de se expressar, e que isso está pautado na construção de um homem de bem, honesto, que só quer o bem para a Alemanha. E o branco, o uso do branco dá esse tom de solidão e o cinza de deprimido. Mas agora vamos para a análise do segundo cartaz, onde tem escrito 2 milhões de mortos? Em vão? Nunca. E aí embaixo tem escrito Soldados do Fronte, Adolf Hitler, mostra-nos o caminho. Vocês vejam a forma como o soldado está posicionado, e isso dá uma sensação de seriedade, de alguém que está em alerta. E o uso do traje, o traje tradicional do soldado, dá uma sensação de segurança para o leitor. E que o cartaz em questão ele foi usado por Hitler em uma campanha eleitoral no estado da Saxônia, e que essa frase que eu acabei de dizer, isso mostra a compensação que o Estado nazista queria proporcionar às massas em relação aos soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. E por último, tem o cartaz chamado Hitler Constrói. Ele foi desenvolvido em 1933, ano em que o Partido Nazista chega ao poder na Alemanha, e vocês reparem na forma como esse prédio é construído. Ele é desenvolvido na forma de suástica. A suástica, que é um símbolo tão icônico do Partido Nazista, quando nós vemos a suástica, já nos remetemos ao Partido Nazista. E a suástica, ela é uma cruz em movimento, dá essa sensação de movimento, e que ela aparece na maior parte das culturas europeias, sendo considerado um símbolo de ciclo de regeneração. Ou seja, esse discurso da suástica ser esse símbolo de regeneração era uma forma que o Partido Nazista vinha dizer de que a Alemanha estava passando por mudanças, que se ia regenerar, né? Ela iria mudar daqui para frente. Portanto, a suástica ela vem com esse intuito de dar a ideia de progresso. O Partido Nazista queria conversar com as massas, nesse caso a população alemã, de que eles iam trazer o progresso. Os bons tempos, a boa época estava por vir graças ao Partido Nazista. Então, essa foi a análise sobre algum dos cartazes do Partido Nazista, e eu queria que vocês comentassem embaixo quais são os meios de comunicação usados hoje como estratégia política. Será que algum partido usa algum meio de comunicação para propagar as suas ideias, né, a sua política? Enfim, comente aí embaixo e até mais.